Bendito Senhor, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em Tua presença agradecidos por mais um dia que Tu nos concede. Suplicamos a Tua bênção, pedimos pelos nossos irmãos. Abençoa a Tua igreja, guarda, Senhor. Manifesta o Teu poder na vida dos meus irmãos, na cidade, no interior. Guarda, meu Senhor, cada servo Teu, as criancinhas, a juventude, as famílias, os pais e mães, os idosos, meu Senhor, os órfãos, os viúvos, as viúvas. Amado Senhor, abençoa e guarda o Teu povo, os Teus ministros, que cada um de nós, meu Senhor, possamos estar diante de Ti, interceder e sentir, Senhor, a graça de falar contigo, buscando o bem do nosso irmão. Deus bendito, Deus poderoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1236, ano 25, e o tema de hoje, meus amados irmãos, na aflição, só misericórdia. Nós somos experimentados e o próprio Messias nas Escrituras é chamado de sofredor e homem de dores. A dor, a aflição, a necessidade, nesse aspecto faz parte da experiência humana. E nós passamos por determinados problemas, determinados momentos que só a misericórdia. A Bíblia fala de muitos elementos que tiveram grandes provações, grandes dificuldades, grandes sofrimentos, e nos aponta um que seria o campeão da aflição. E eu me refiro a Jó. Nunca leio no livro de Jó para pregar, muito difícil. Para quem tem mais de meio século de atividade no ensino e na pregação, é muito difícil ler e pregar no livro de Jó, apesar de ler com frequência e me edificar muito. Mas eu prego pouco no livro de Jó. Mas hoje o nosso tema é este e o nosso texto é Jó, capítulo 9, versículos de 1 a 10 e o versículo 15 no mesmo capítulo. Então nós vamos ler, nós vamos orar de novo, nós vamos aprender juntos, porque precisamos da orientação divina e da compreensão das coisas de Deus. Então Jó respondeu dizendo: na verdade sei que é assim, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, é forte em poder, e quem se endurece contra ele teve paz? Ele é o que remove os montes sem que o saibam. É o que os transtorna no seu furor. O que sacode a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol e ele não nasce, e sela as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que fez a Ursa, o Orion, os 7 estrelas, e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. Versículo 15. Porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes ao meu juiz pediria misericórdia. Meus queridos irmãos, é maravilhoso aprender. Até no livro da aflição, que é o livro de Jó, nós temos textos de grande importância na nossa edificação. Então oremos. Querido Senhor, Pai Santo, Pai bondoso que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos
pedimos, Pai, a tua direção e proteção. Abençoe e guarda os nossos irmãos, nossos ouvintes, nossos ajudadores, intercessores. Ó Senhor, abençoa os nossos alunos, ex-alunos. Ah, Pai bendito, guarda a tua igreja, guarda os meus irmãos na cidade, guarda os meus irmãos no campo. Guarda, Senhor, os teus servos em todo lugar. Manifesta o teu poder na vida desta geração. Amado Pai, nós te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o livro de Jó, um livro de muita aflição. Um livro que conta a história do Jó, e eu sempre vejo pelo próprio texto, o Jó não tem, apesar de ser uma descrição dramática em estilo poético, Jó não tem nada de ficção. Jó é experiência terrível, a experiência de um homem. Tem o nome dele, aparece o nome dos filhos, pelo menos das filhas na recuperação, aparece o lugar onde ele vivia, hoje é a Jordânia, aparece tem muitas informações na Bíblia Sagrada para a gente entender a respeito de Jó. O personagem, a personalidade, a pessoa, o indivíduo, o sofredor, o homem da provação. E o Jó, acompanhado por uns amigos que ele lastimou em determinado momento. O que esses homens vieram ver aqui, meu Deus? Eu estava tão bem sem a visita deles, mesmo sofrendo, porque os homens instigaram com Jó. Assim como algum cristão bem rude dos dias de hoje, que não suporta, não admite que a gente passe aflição e já fica querendo descobrir onde foi que a pessoa pecou para estar passando por aquela enfermidade, aquela dificuldade. É como se tudo fosse, não existe consequência da vida, só consequência do pecado. Então o resultado é que o Jó estava sendo rodeado por aqueles visitantes, aquelas pessoas que pareciam estar comovidas com ele, mas depois demonstraram que a visita tornou-se uma perturbação. E o Jó, respondendo a eles, respondendo a aqueles argumentos, olha, Deus é justo, Deus não pune ninguém sem razão, é melhor você se lembrar e tal. Era um negócio complicado. Aí o Jó diz, na verdade sei que assim é, porque Deus, como alguém se justificaria diante de Deus? Como um homem se justifica para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Deus conhece tudo, o homem conhece um pouco. Deus tem todo o poder, o homem tem só a sua graça, a sua porção para resolver, para responder. E o Jó está absolutamente consciente da grandeza, ele enaltece. O nosso programa é Glória ao Justo, glória ao Deus que justifica, ao Deus que é justo na sua maneira de agir e mesmo de julgar e punir. Então o Jó diz, se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Não tem respostas, ninguém teria argumento suficiente para argumentar com Deus. Aí o Jó, aqui no versículo 4, exalta o Senhor de uma forma poderosa. Por isso eu prego pouco no livro de Jó, mas talvez por hábito, uma questão de hábito ou falta de hábito. Mas ele tem, olha o que ele diz do Senhor aqui no versículo 4. Ele é sábio de coração, é forte em poder. E quem se endureceu contra ele teve paz? Não tem. O ímpio maquina, o ímpio pragueja, o ímpio blasfêmia, o ímpio faz. Mas quem é que tem poder, quem é que tem alguma condição para ganhar de Deus? Deus é todo-poderoso e é eterno. Tem o mundo em suas mãos, controla todo o poder da natureza, das trevas, controla tudo. Então, quem se levanta contra Deus não tem nenhum progresso. O versículo 5 ele diz,
É Ele que remove os montes. Eu acho lindo o pensamento de Jó. Ele tinha realmente uma capacidade de penetrar assim no desconhecido. Quando ele fala a respeito de Deus, ele vai numa profundidade que ninguém desceria tanto. E sobe numa altura que ninguém alcançaria tão alto. Ele é muito temente. Ele tem o coração cheio de Deus. Ele faz aqui uma exposição da grandeza de Deus. Ele é o que remove os montes. Na verdade, em qualquer circunstância, para remover um monte, tirar uma montanha de um lugar e botar em outro, seria uma coisa terrorosa. Aqui o Jó faz uma observação linda. Ele remove os montes sem o monte saber. O monte nem se sente. Ele estaria falando de rotação. Ele estaria falando de translação da terra. Ele estaria falando de quê? Pelo amor de Deus, onde este homem aprendeu tanta coisa profunda a respeito do Criador, um poder tão grande, um poder tão especial? Então, só coisas do coração. Ele remove os montes sem que os montes saibam, sem que os montes sintam, sem que haja movimentação. É Ele que faz isso, Ele tem esse poder. E o que transtorna no seu furor. Tanto ele faz o monte sair de um lugar para outro sem nenhum abalo, quanto ele abala os montes, transtorna os montes, desmancha os montes. E não tem resposta, conhecimento geográfico, o conhecimento cartográfico, o conhecimento hidrográfico, os conhecimentos humanos se tornam diminutos quando se trata da natureza. Eu acho legal, apesar de ser uma falsidade, uma fraude, um absurdo humano, é quando eles não têm mais resposta, aí eles recorrem a um calendário do absurdo. Bilhões de anos, mais não sei o que e tal, eles vão fazendo isso. É tanto que o próprio ser humano, eles recorrem, como se o homem apareceu, arrancaram uma caveira lá que tem 60 milhões de anos. O homem, na verdade, do Adão para cá, é 10 mil anos, 15 mil anos no máximo, eu não sei, não entendo muito bem de cronologias, mas não existe essa história de homem de 20 milhões, o homem de 5 milhões, o homem de 60 mil anos. Não existe isto. É a falta de resposta do homem, do estudioso, do orgulhoso, do ímpio, e ele vai chutando e chutando. Mas o Jó não precisava chutar. O Jó tinha graça, o Jó tinha temor, o Jó tinha fé, o Jó tinha realmente confiança no Senhor, e ele exalta o Senhor desta forma maravilhosa. O Senhor remove os montes sem que os montes se sintam, sem que haja movimento, sem que haja nenhum prejuízo, uma movimentação absolutamente natural. E o Senhor transtorna os montes. Através dos grandes abalos, montes desaparecem. Através dos grandes abalos, montes surgem. É importante a gente ver isso. Nos nossos dias, nos últimos séculos, desapareceram ilhas, apareceram ilhas, houve grande movimentação no mar, houve grande movimentação nas estruturas terrestres. E eu acho também muito importante e natural, porque o ser humano não tem recolocado nada no lugar de onde ele tira tudo. Imaginem os bilhões de metros cúbicos que são retirados do subsolo. Prata, ouro, ferro, pedras de toda a natureza. E eles não colocam nada lá, não. O homem não repõe nada. Onde ele tira, fica o vácuo, fica o buraco. E quando há acomodação, vai surgir terremotos. E se intensificaram. O Senhor Jesus ensinando diz que iria haver terremotos constantes. Resultado, meus amados, é que nós aprendemos na palavra. Jó cheio da graça, falando da grandeza de Deus.
Ele diz no versículo 6 que o Senhor sacode a terra, o que sacode a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Então Deus tem toda uma capacidade de agir. Ele faz os montes saírem do canto sem nenhum alarde, ele transtorna os montes, fazendo-os desaparecer, e ele sacode a terra e as colunas estremecem. As colunas que o Jó menciona aqui não seriam placas tectônicas? Não sei. Jó não sabia desses nomes técnicos, mas falou das colunas da terra. Bom, o versículo 7, o Jó diz que ele ordena o sol. Ele ordena o sol e o sol fica lá na dele. O sol para na dele. Não desce, não nasce, não sai do lugar. Ele fala às estrelas, sela as estrelas, ele numera as estrelas, tem o número, a quantidade das estrelas. O que sozinho estendeu os céus. Deus não teve auxiliar para fazer a terra, não tem auxiliares nesse aspecto. Os anjos não criaram nada. Quem criou todas as coisas com o Senhor, que é o Criador da revelação, é o Verbo divino. O Verbo que depois de milhões de anos, que ninguém sabe quando foi que Deus criou, a terra, o Verbo se faz carne, habita entre nós e temos esta revelação, que sem ele nada do que existe se fez. Mas aqui o homem, neste seu salmo, nesta sua exposição gloriosa da convicção espiritual, ele diz que Deus anda sobre os altos do mar. Os altos do mar. É interessante. Eu nunca naveguei, nunca andei, nunca fiz cruzeiro, nunca fiz viagens marinhas, mas a gente tem informação. A gente tem informação e sabe que lá no mar, em determinada área do mar, as embarcações desaparecem. Navios gigantescos, depois de desaparecem. Porque formam ondas tão altas. Ondas tão altas que parecem montanhas. Está aqui. Ele anda sobre os altos do mar. O nosso Deus, com o seu poder, anda sobre os altos do mar. E o que fez a ursa existe no estudo do cosmos, da astronomia. Eles identificam a ursa maior, a ursa menor, tem o Órion aqui, o Órion, o sete estrelas, e aí as constelações. E ele fala de tudo isto nesta pequena leitura que nós fizemos. E eu acho maravilhoso. No versículo 10 ele diz, o que faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem números. Não dá para contar os grandes feitos do nosso Deus. No versículo 15, ele que tinha sido acusado de estar se justificando, ele diz aqui no versículo 15, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Meus queridos irmãos, tem dificuldade na vida da gente que só misericórdia. No caso dele, provações desconhecidas. Ele não sabia que Satanás estava apostando contra a sua vida e Deus estava lhe dando vigor e graça. Então, meus queridos, é maravilhoso aprender. Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Que Deus abençoe meus irmãos de uma forma maravilhosa. E hoje a família específica da nossa oração é a família da Maria Ferreira. Vamos orar pela Maria Ferreira, o seu esposo e a sua filha. Uma família pequena, mas os familiares numerosos. Vamos suplicar a bênção do Senhor por eles. Bendito Deus. Pai amado, Senhor da glória, estamos em Tua presença e queremos apresentar a Ti, Senhor, a irmã Maria Ferreira, o seu esposo, a sua filha. Toma em Tuas santas mãos, meu Senhor, esta família, guarda, ajuda, sustenta, abençoa os familiares dela, os familiares dele, Senhor, da graça, da vitória, manifesta o Teu poder na vida dos meus irmãos. Abençoa, meu Senhor, este memorial da oração.
Guarda cada vida, a criança, o jovem, o adulto, o ancião, o enfermo, Senhor, o fragilizado. Toma em tuas santas mãos, manifesta o teu poder na vida da igreja, os nossos ajudadores, meu Senhor, os nossos intercessores, nossos alunos, nossos ex-alunos. Ó Deus, abençoe e guarda cada um. Manifesta a tua graça e a tua glória na vida da igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.